Olá pessoal, meu nome é Pedro Arthur, eu sou aluno de mestrado orientado pelo professor Omar. Eu também sou monitor da disciplina Organização de Computadores 1, que está sendo ministrada por ele. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o que é a linguagem de descrição de hardware e mais especificamente sobre Verilog. E eu falo que a gente vai falar só um pouco porque não tem como a gente abordar todos os conceitos de Verilog aqui, tudo que a linguagem proporciona para a gente em apenas uma aula, mas eu quero abordar o suficiente para que vocês sejam capazes de fazer os trabalhos práticos da disciplina e também dar continuidade a seus projetos pessoais. Então, antes de mais nada, quais são os objetivos dessa aula aqui então? Primeiro de tudo, apresentar a linguagem Verilog, porque deve ter muitos de vocês que nunca ouviu falar sobre o que é uma linguagem de descrição de hardware. Também demonstrar como utilizá-la em um projeto, que é o essencial aqui para vocês. E ao final da aula, eu espero que vocês sejam capazes de projetar e simular hardware utilizando o Verilog. Mas primeiro, vamos falar sobre o que é Verilog e o que é uma HDL. Só tomando um passo atrás aqui, vamos falar primeiro sobre o que é uma linguagem de programação convencional, como C, Java, Python e similares. Quando eu estou falando dessas linguagens de programação convencionais, eu geralmente tenho um conjunto de instruções que descreve o comportamento que o computador vai executar, o comportamento que o sistema digital vai apresentar, correto? Só que quando eu estou falando de linguagem de descrição de hardware, a gente consegue pegar um pouco do conceito pelo título, né? Mas, assim, quando eu falo de uma HDL, que é linguagem de descrição de hardware, eu estou querendo dizer que é uma linguagem que me permite descrever qual que é o comportamento que eu quero para um determinado circuito que eu estou projetando. Agora falando um pouco do Verilog aqui, o Verilog ele é uma HDL que surgiu lá na década de 80, então umas 4 décadas atrás mais ou menos, e ele foi padronizado pela I3E em 1995 e foi ratificado por ela em 2005. E tem um Pro aqui do Verilog porque ele é baseado na linguagem C. Então tem algumas coisas da sintaxe que são parecidas. É claro que vai ter algumas coisas também que são diferentes, né? Por questões de restrições mesmo. Mas para aqueles que não viram nada de C ainda, não se preocupem porque eu vou abordar todos os conceitos da sintaxe de Verilog aqui. E também, agora a gente vai falar um pouco sobre por que a gente deve usar Verilog. Vamos pensar lá nas primeiras matérias de hardware que a gente teve, quando a gente estava aprendendo sobre os primeiros conceitos. Provavelmente o que você aprendeu primeiro foi sobre como projetar um circuito. Então você pensava, eu quero projetar um somador, por exemplo. Eu quero que esse meu somador tenha 2 entradas e uma saída. E essa saída vai ser a soma das minhas 2 entradas aqui. Aí a gente poderia fazer manualmente, utilizando tabela verdade, mapa de Carnot. Aí com o mapa de Carnot a gente conseguia encontrar a expressão que representava aquele circuito que a gente estava projetando. E com isso a gente conseguia desenhar, fazer o design daquele circuito, correto? Utilizando portas AND, OR, NOT e por assim em diante. Só que, vamos parar para pensar aqui quando a gente tem circuitos maiores. Circuitos, por exemplo, com 100 portas, sendo que eu tenho 50 entradas e 10 saídas. Será que é eficiente eu continuar projetando meu circuito manualmente? Tudo bem. Vamos pensar assim, 100 portas, 50 entradas, 10 saídas. Eu consigo fazer na mão, com muito esforço, mas consigo. Mas então, vamos aumentar esse número. Vamos pensar em um circuito que tenha 1 milhão de portas. Será que você ainda consegue fazer na mão esse circuito? Você consegue projetar ele, consegue garantir que ele vai funcionar de acordo com a especificação? E tudo bem, mesmo que você conseguisse fazer isso, vamos supor que hoje você projeta esse circuito para uma determinada arquitetura. Vamos supor que é uma arquitetura lá fictícia que só pode utilizar portas OR. Aí tudo bem, fiz esse circuito uma vez, funciona só com portas OR. Aí outro dia chega uma outra pessoa e te pede para projetar esse mesmo circuito com esse mesmo comportamento, só que utilizando uma outra arquitetura que só pode utilizar a porta AND. Aí como é que você vai fazer? Você vai projetar um circuito todo de novo? Vai fazer a tabela verdade? Vai fazer o mapa de Carnot? E vai desenhar todas as
1 milhão de portas de novo, não é bem eficiente fazer isso, certo? E sem contar que dá muita brecha para erros. E além desses erros que eu citei aqui, vocês podem encontrar muitos problemas, vocês mesmos podem pensar em alguns, mas esses aqui são os principais. Aí, agora falando um pouco mais sobre isso, as HDLs, elas geralmente têm o papel de especificar qual que é o design do circuito, mas na verdade, qual que é o comportamento daquele circuito, que vai ser utilizado posteriormente para algoritmos de síntese. Eu vou falar um pouco sobre algoritmos de síntese mais à frente, no próximo slide, na verdade, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas algoritmos de síntese, eles basicamente têm o papel de mapear uma descrição em HDL do comportamento de um circuito para circuitos em tecnologias específicas. Então, basicamente, o que eu vou ter é uma descrição do comportamento do circuito utilizando HDL, uma descrição única, e essa descrição eu consigo passar para diversos algoritmos de síntese para que eles se encarreguem de gerar o circuito para a tecnologia para a qual eles foram projetados. Isso é muito mais confiável, muito mais rápido e eficiente, porque você consegue testar ele de forma automatizada, você consegue garantir que você vai conseguir projetar somente uma vez o circuito, e dali em diante os algoritmos de síntese vão ter o suficiente para dar continuidade, projetar esse circuito fisicamente, simular esse circuito, e entre outras coisas que a gente geralmente utiliza nesse fluxo, né, de design de hardware. Aí aqui eu tenho só uma imagem para deixar isso mais claro, mas basicamente eu vou ter o meu código HDL de um lado, eu vou ter as bibliotecas da tecnologia para a qual eu estou querendo gerar o circuito de um lado, e vou ter a síntese em si, que são algoritmos que vão se encarregar de gerar o circuito para mim. Aqui eu simplifiquei bastante como é que esse projeto acontece, mas além da síntese aqui, que vai só gerar o circuito, antes eu posso ter algoritmos de otimização, por exemplo, que vai ler meu código HTML, vai ver o comportamento que eu estou escrevendo e vai tentar utilizar algumas otimizações para deixar aquele circuito ou mais rápido ou menor em questão de área ou em relação a outras questões de otimização mesmo. E outra também parte do processo que eu não citei aqui é posicionamento, roteamento, que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, que tem muito conteúdo nessa área mesmo para ser abordado. Eu só quis deixar aqui claro nessa imagem qual que é o poder de uma HDL, que você vai descrever o circuito uma vez e não tem que se preocupar mais com isso dali para frente, porque o que vai se carregar de realmente gerar o circuito para você são os algoritmos de síntese. Então, gente, até agora a gente falou sobre o que é HDL, por que a gente deve usar HDL, por que é importante, e a gente falou também um pouco sobre o que é Verilog. Só que até agora a gente não viu nada sobre como usar a Verilog. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá então. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouco sobre quais foram os simuladores que eu utilizei para fazer essa apresentação. Eu utilizei alguns simuladores online para fazer essa apresentação, mas também tem simulador offline para quem preferir. Os simuladores que eu utilizei aqui foi o Google Colabs, o JDoodle e o Digital.js. Todos os códigos que eu vou mostrar aqui, eles estão lá no Google Colabs, vocês conseguem lá copiar e depois executar eles, ou conseguem executar também no Google Colabs, porque eu já deixei instalado no Workspace o Verilog. E vocês também conseguem copiar e colar os códigos aqui no JDoodle ou no Digital.js e vai funcionar normal também. Só que tem algumas coisas específicas que, por exemplo, não funcionam no Digital.js. Aí eu deixei aqui essas estrelinhas, a amarela e a azul, para indicar quando que eu estou usando o Google Colabs ou JDoodle e quando que eu estou utilizando alguma coisa específica do Digital.js, para mostrar algum aspecto para vocês. Aí quando vocês verem no slide uma estrelinha azul, vocês sabem que é do Digital.js, e se for amarelinha é o JDoodle ou o Google Colabs. O simulador offline que eu vou indicar aqui para vocês é o Icarus Verilog, que é o que eu conheço, eu já utilizei ele há um tempo atrás, e ele tem para Windows, Linux e Mac, e vocês encontram vários tutoriais na internet de como instalar ele, como utilizar. Tem até também uma coisa que eu utilizo com
o Icarus, que é o GTK Wave, que é para visualizar formas de onda. Então você acha bastante conteúdo na internet sobre o Icarus, sim. Dando continuidade aqui, primeiro de tudo a gente vai falar sobre como é que é a estrutura de um projeto Verilog. A menor unidade que a gente tem em projeto Verilog é denominada de módulo, e a gente usa essa palavra reservada module para declarar um módulo. E a gente pode ter dentro de um módulo várias instâncias de outros módulos, e esses módulos podem ou não se comunicar. Aí aqui na imagem, por exemplo, eu tenho o módulo A, que tem o módulo B e o módulo E dentro dele. Aí no módulo B tem o módulo C e o módulo D, e provavelmente esse módulo C e o módulo D se comunicam de alguma forma. Então vocês podem ver que é bastante flexível essa estrutura de módulos. Trocando só minha tela aqui para o Google Colabs para mostrar para vocês um exemplo de Hello World. Por que Hello World? Porque Hello World geralmente é o exemplo que a gente aprende quando a gente está vendo uma linguagem pela primeira vez, correto? Então também vou seguir isso aqui. Mostrando aqui o Google Colabs para você, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir utilizar o Verilog no nosso workspace é instalar as dependências, certo? Aqui eu já executei esses comandos para instalar tudo que a gente precisa, mas no caso aí, quando vocês forem testar na sua máquina ou criar um notebook só seus aí no Google Colabs, é só copiar esse comando aqui, essa célula, e clicar aqui em executar, que ele já faz tudo para você. Dando seguimento aqui, ó, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer usar o Verilog aqui no Google Colabs é declarar essa linha aqui, ó, com 2 símbolos de porcentagem seguido da palavra Verilog, para indicar que a gente quer estar utilizando o Verilog nessa célula aqui, e para o workspace entender que quando eu executar essa célula é um código Verilog que ele está lendo. Aí eu coloquei até um comentário aqui, ó, para vocês saberem que é a primeira linha para isso, e só fazer uma observação aqui, que essa primeira linha aqui não faz parte da sintaxe do Verilog. Essa aqui é uma coisa específica para utilizar o Verilog no workspace do Google Colabs. Aí daqui em diante, do módulo até o end módulo, isso sim é Verilog. Aí eu tenho um módulo aqui, que eu nomeei ele de Hello World. Aí eu tenho abre e fecha parênteses aqui, e logo em seguida eu tenho um ponto e vírgula fechando. E não se esqueçam desse ponto e vírgula, que pode parecer estranho para muitos no começo, mas realmente precisa desse ponto e vírgula logo depois do parênteses aqui. Aí aqui eu vou pedir só para vocês ignorarem por enquanto essa sintaxe de initial, begin e end aqui, porque eu vou explicar isso um pouco mais à frente da apresentação, então por favor só ignore isso aqui agora. Esse display aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o que realmente faz o papel de imprimir na tela uma string que a gente quer, que no caso aqui Hello World. Aí se eu clicar aqui, como eu já tenho instalado o Verilog no workspace, ele vai printar o Hello World aqui pra gente, certo? Aí só voltando na nossa apresentação. Então pessoal, a gente acabou de ver o exemplo do Olá Mundo, só que agora a gente vai começar a ver alguns exemplos um pouco mais complicados, mas antes disso, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como representar números em Verilog. Então, a gente pode representar números binários, hexadecimais, octais ou decimais em Verilog. Se eu quiser, por exemplo, representar números binários, a primeira coisa que eu preciso falar pro simulador é qual que é o tamanho do número que eu quero representar. Então, se a gente for olhar ali na primeira linha dessa tabela, eu tenho a linha 4, linha B1010, certo? O que essa representação está querendo dizer é que eu quero um número que eu vou usar 4 bits para representar. O B diz que é binário e 1010 é o valor que eu estou representando. Ali então, ó, se eu for olhar para a segunda linha, eu tenho um número de 8 bits que eu vou representar na base hexadecimal, e o número que eu estou representando é o 5A.
Dando continuidade para a próxima linha, se eu quisesse representar um número octal, por exemplo, eu vou indicar primeiro qual que é o tamanho do número que eu estou representando, que nesse caso é 5, o O para indicar que é octal, e o 21, que é a representação do número octal que eu estou querendo representar. Observe que em todos esses exemplos eu tenho o tamanho, uma apóstrofe, a letra que representa se o número está em binário, hexadecimal, octal ou decimal, e depois eu tenho o número. Essa apóstrofe é importante, não se esqueçam dela, porque senão não vai funcionar do jeito que vocês esperam a representação, ok? Então não se esqueçam de colocar a apóstrofe quando estiverem representando números em Verilog. Ali agora, se eu quisesse, por exemplo, representar um número decimal, e eu vou utilizar 3 bits para representar esse número, eu vou colocar 3 apóstrofe D, que é para representar decimal, e o 2, que é o número que eu estou querendo representar. E tem um exemplo ali também, se eu quisesse representar um don't care. Um don't care a gente representa em Verilog com um x. Um don't care é aquele número que não importa pra gente se é 0 ou 1. Então, na posição que é o don't care, eu vou e coloco esse x. Por exemplo, se eu quisesse um número de 4 bits e a última posição é um don't care, eu vou colocar 4 linha B101X. Entenderam? Esse X representa que a última posição é um don't care. Agora, dando continuidade ali para a última linha dessa tabela, se eu quiser representar um número negativo, basta colocar um menos antes da representação dele. E o Verilog geralmente utiliza o complemento de 2 para representar números negativos, ok? Falando agora um pouco sobre os operadores, porque eles são importantes para a gente em Verilog, na verdade em toda a linguagem de programação, operadores são importantíssimos. Então, vou dar continuidade aqui, aprendendo um pouco sobre eles. Sobre os operadores aritméticos, a gente tem todos os operadores básicos, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, módulos, exponenciação. E tem alguns outros também, só que eu não coloquei aqui, para não ficar muito extensa a apresentação, mas vocês podem dar uma pesquisada depois, vocês vão encontrar. E o número de operandos que os operadores aritméticos geralmente utilizam são 2. Dando seguimento aqui, o símbolo que a gente está agora falando de operadores relacionais, então a gente está falando de comparações de maior, menor, maior, ou igual que, menor ou igual que. Então geralmente nesses operadores a gente utiliza 2 operandos. Aí tem também o tipo de operador bit a bit, que eu vou explicar um pouco a mais num exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês podem ver que até coloquei uma estrelinha no topo desse slide, porque vai ter um exemplo sobre ele mais à frente, e vai ser ou no Google Colab ou no JDoodle, como eu expliquei anteriormente. E uma coisa que eu só quero destacar aqui é que vocês podem ver que o operador de negação, que é o primeiro dessa tabela aqui, ele é um operador que só leva um operando. Aí aqui também a gente tem operadores lógicos, que eu coloquei aqui só a negação, a AND e a OR, que é o mais utilizado geralmente. E de novo, observem ali que o operador de negação utiliza somente um operando. Aí agora eu vou trocar a minha tela aqui para apresentar para vocês um exemplo lá no Google Colabs, que eu deixei preparado sobre operadores para vocês. E como eu disse, vocês conseguem acessar todos esses exemplos, né, lá, aqui no Google Colabs, para ficar mais fácil para vocês. Aí então, vamos lá. Novamente, aqui ó, eu tenho a primeira linha, indicando que eu vou executar um código Verilog nessa célula. Aí logo em seguida eu tenho um módulo chamado operadores, e não se esqueçam do ponto e vírgula aqui no final. E eu vou pedir para vocês novamente ignorarem toda essa sintaxe aqui que eu ainda não expliquei, tudo bem? O que vocês estão conhecendo aqui é esse reg e essa
essa sintaxezinha aqui com o colchete, certo? Mas não se preocupe, porque eu vou explicar isso com mais detalhes à frente. Basicamente, estou dizendo aqui para o simulador que eu quero primeiro no A um número que vai utilizar 4 bits, e eu estou colocando o número 10 aqui de início. Depois eu estou colocando um número de 2 bits, e vai ser o 2 que eu vou armazenar aqui no B. E o C vai ser um número de 8 bits que eu estou inicializando com 0. Isso aqui a gente viu naquela tabelinha de representação numérica. Depois vocês podem brincar trocando esses números aqui e ver o que ele vai mostrar no console para vocês. Aí aqui primeiro eu tenho um exemplo de operadores aritméticos, que eu simplesmente somei o A com o B aqui no primeiro, depois o módulo dos dois e por último a exponenciação. Aí eu posso executar essa célula aqui, aí vocês veem que ele já executou a célula toda para mim. Aí aqui ele mostra o valor do A e do B, que eu mandei ele imprimir pra gente, né? E mostra o resultado em C. Então, A mais B, 12. A módulo B, que é 0, né? Que é o resto da divisão. E a exponenciação de 10 elevado a 2, que é 100. Aí se a gente for para os operadores relacionais agora, e olhar aqui, ó, eu quero saber se A é maior do que B. Então se eu for aqui, ó, A é maior do que B, sim, então é 1, porque 10 é maior do que 2. Então é 1 que vai representar o nosso verdadeiro aqui no caso. Se fosse falso, seria o 0, como nesse caso aqui, ó. Eu tenho 10 menor ou igual a 2? Não. Então o resultado é 0. E por último aqui, se o 10 é igual a 2, que também é não, e portanto falso, 0 resultado. Agora dando continuidade aqui, que era o que eu queria mostrar para vocês, é esse exemplo aqui de operador bit a bit. Como eu disse, o operador de negação, ele só leva um operando. Nesse caso eu estou aplicando a negação no A, e aí a gente pode ver aqui que no A, antes ele tinha 1, 0, 1, 0. É essa linha aqui que eu estou falando, certo? Ele tinha 1, 0, 1, 0, correto? Se a gente for observar ali o C, que é o resultado dessa operação de negação, a gente vai ver que os últimos 4 bits dele tá 0101, que é geralmente que é exatamente a inversão do A, só que bit por bit. Antes estava 1010, então ficou 0101. E aqueles 4 bits adicionais ali no começo é porque, como o C ele é de 8 bits e o A é só 4 bits, então o A foi estendido para 8 bits e então o resultado foi colocado em C para ficar consistente a operação, ok? E depois, se eu fizesse um AND bit a bit do A com B, mesma coisa, eu vou pegar os bits que estão na mesma posição e vou fazer o AND deles. Então, olhando ali da direita para a esquerda, 0 com 0, 0, 1 com 1, 1. E como o restante do número B ali vai ser sempre 0, então só vai ter zeros à sua esquerda. E por isso que ficou aquele resultado ali em C, com tantos de 0 e no final o 1, 0. E por último aqui, que eu queria mostrar a vocês, é o AND lógico de A e B. Vocês podem ver ali, ó, que eu armazenei o 3 em decimal aqui no A e logo em seguida o 2 em decimal no B. E depois eu fiz o AND lógico deles. Aqui, vocês podem ver que em C só retornou 1 para mim. Por quê? Porque essa operação de AND lógico ela realmente só retorna isso, 0 ou 1. Como o A e o B são diferentes aqui, então, se eu colocasse, por exemplo, aqui 4, vamos ver o resultado, ainda é 1. Por que ainda é 1? Porque tanto o A quanto o B são diferentes de 0. Se eu colocasse 0 aqui,
aí o C já muda para 0. Deu para entender? Então, é isso que são os operadores na linguagem Verilog. Aí agora só voltando para nossa apresentação. Então, pessoal, a gente acabou de ver os exemplos de utilização de operadores e com isso a gente viu algumas coisas básicas já sobre Verilog. E eu não vou dar continuidade nesse vídeo sobre Verilog porque senão vai ficar um pouco extenso. E no próximo vídeo a gente vai começar a ver um pouco mais sobre como utilizar Verilog para criar circuitos um pouco mais complexos. Então, até mais, pessoal.